Então, para quem já estava aqui, tem gente que chegou agora, né? Então, o que a gente viu até agora? Só para eles estar se inteirando um pouco para não descer assim de paraquedas. O que a gente viu agora? O que a gente está falando aqui do boneco? E qual parte dele? E qual parte do corpo que é? Os braços. Ok. E nós falamos até agora, com o diário temático, da importância do trabalho, da importância de se dedicar no trabalho, e vimos na primeira palestra que muitas vezes o obstáculo para nós trabalharmos, nos doarmos, né, fazer alguma coisa para os outros e para realizar a nossa vida, são as limitações. Só que vimos também que nem as limitações intelectuais, caso do Coradars, nem o caso das limitações físicas, como o Tony, que nasceu sem braços, pode impedir alguém de amar. Pode impedir alguém de se doar, de fazer da própria vida um dom e um testemunho para os outros. Isso é muito forte para nós jovens, porque o tempo todo a gente às vezes se queixa. Ai, não quero fazer. Ai, não. A gente sempre tem algum empecilho, algum obstáculo, e fala, não, mas eu acho que talvez Deus me pede, até dentro da fraternidade, uma função, né? Me pede alguma coisa, eu acho que eu não sou capaz, que não sou apto para isso. Deus me chama, de repente, até para uma escolha de vida mais séria, para dar um passo mais profundo. Eu me assusto, porque vejo que é um patamar muito alto, que eu nunca vou alcançar. E a gente esquece que esse objetivo é feito de passos, dados um pouquinho a cada dia, né? Então, você não vai, não é chamado a ser agora o que você vai se tornar. Você tem que começar a viver agora sim, mas tendo paciência também com o seu progredir, com o seu caminho. E nós vamos ver agora a segunda palestra, Trabalho e Estudo. Ser de Deus para ser para os outros. Tudo é em função do outro. Sempre somos chamados a sair de nós mesmos, ir ao encontro do outro. Mas o que eu vou falar para o outro de diferente se eu não sou diferente? Ninguém dá o que não tem. Falávamos no Domingo Belém. Quem que estava no Domingo Belém? Tanto da Zona Sul quanto de São Bernardo, do povo do Yeshua. Quem estava no Domingo Belém? Só isso? Não, tinha mais gente. Domingo passado, gente. Domingo passado, lembra na sua agenda o que você tinha de compromisso e tal. Quem estava no Domingo Belém, a gente ouviu falar da importância da formação. Quem perdeu, recupere, pelo amor de Deus. É fundamental essa formação. E a gente entendeu que precisamos nos formar, nos construir como pessoas a nível de conhecimento de Deus e a nível humano, né? Então, para poder tornar significativa a nossa vida e poder fazer dela um dom para os outros, precisamos antes construir a nossa pessoa. Não sei usar esse negócio, gente. Acho que eu vou com a flechinha antiga aqui, acho que tá. Direção computador, mas eu faço direção computador. Ai, tá desobedecendo aqui aos comandos. Foi? Foi? Foi. Ótimo. Então, nós vimos, ou sabemos, que o alimento da alma é a oração. O alimento da inteligência, da mente, é o estudo. O alimento do estômago é uma comida, uma vida saudável, um trabalho que nos mantém ativos, né? Todo o nosso ser, né, precisa ser alimentado. Cada área precisa ser abastecida e alimentada. E nós vamos agora nos concentrar sobre esses dois modos de construir a nós mesmos. Nós temos o estudo para construir a nossa mente e temos o trabalho para construir a nós mesmos como pessoas que têm uma dignidade, porque o trabalho dignifica o homem. Ele é feliz daquilo que ele realiza, ele se sente, como se faz? Satisfeito quando você consegue fazer alguma coisa bonita, você
faz alguma coisa em casa, decora um caderno, as meninas que gostam de fazer, né, decorações, um diário, faz alguma coisa, um desenho bonito, escreve uma poesia, monta uma música, alguma coisa assim que nos ajuda a nos expressar. Quando a gente termina ela, a gente se sente feliz. Então, tudo que tem a ver com o trabalho também é uma maneira para construir a nossa pessoa. De onde vem isso? O diário falava um pouco. Lá no livro do Gênesis, a gente vê que o trabalho faz parte do sonho de Deus desde sempre. Depois do pecado original, ele se tornou fadigoso. O suor e a fadiga são uma consequência do pecado original, mas o trabalho em si era previsto como algo bom que Deus deu ao homem como capacidade para colaborar com a obra de criação dele. Ele colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, no jardim do Éden, para que ou lavrasse ou guardasse. O homem tinha a tarefa de guardar o jardim e de lavrá-lo, de mantê-lo bonito. Né? Imagina o jardim não cuidado, fica feio, né? Então, o homem tinha essa tarefa antes do pecado original. E o trabalho, se nós pensarmos hoje, o que é o trabalho? O que serve o trabalho? Num pai de família, por exemplo. A gente pensa num pai de família. Serve para sustentar a família. Que mais? Não entendi? Proteger. Em que sentido? Não, digo, um pai de família, ele trabalha. Por que trabalha? Para sustentar a família, que também faz parte do sustento. Pensa, por exemplo, no trabalho de alguém que cria alguma coisa. A gente falou nesses dias do oleiro, por exemplo. O homem, ao plasmar o vaso, ele coloca o quê? Se imagina, você plasmando um vaso. Eu sei que não é todos os dias a gente faz isso, né? Mas se nós estivéssemos lá com as nossas mãos moldando o vaso, o que é investido de nós na criação do vaso? O que a gente usa? A criatividade. Tô surda, tô longe de vocês, fale alto. Hã? Esforço, ou a força também para concentrar o vaso. Concentração. Se você erra a inclinação da mão, o vaso, né? Torta todo, você tem que fazer de novo. Delicadeza, atenção aos detalhes. Vontade, interessante isso. Ele coloca o conhecimento, coloca sobretudo o amor. O amor, o coração. Que ele faz aquilo com paixão. Ele cria algo com paixão e expressa ele mesmo. Sobretudo quem tem um trabalho artístico, né? Ele faz com amor. Meu pai cortava cabelo, era cabeleireiro de homem, né? Então, ele, quando cortava cabelo, ele fazia o melhor que ele podia para os clientes, né? Dava todo o coração dele lá, porque amava essa profissão. Agora, é o meio para ganhar o sustento. Você já viu um cachorro trabalhando? De manhã levantar cedo para ir no trabalho? Não. Então, é algo também que nos dignifica, né? Podem falar que é igual ao ser humano quanto quiser, ser tratado que nem ser humano, mas eu nunca vi um cachorro recebendo salário e ir de manhã cedo no trabalho. Então, é uma coisa que nos distingue dos animais, que Deus nos deu como dignidade, algo bonito. Por quê? Porque nós temos a razão, então temos a capacidade de nos realizar através do trabalho. A gente se sente realizado, se sente feliz através do trabalho. E também, através do trabalho, o homem consegue transformar o mundo segundo as suas necessidades. Ah, eu preciso aqui que tenha uma terra segura para o carro passar. Aí, a gente aplana, tira todas as árvores, tira a grama, aplana o terreno. Aí depois, né, coloca o asfalto e vira uma estrada. Então, o homem adapta o ambiente, o mundo, ao redor dele, segundo as suas necessidades.
Seja manual que intelectual, o trabalho dignifica o homem porque ele usa a inteligência, dom que Deus lhe deu para melhorar a sua vida e o mundo. E também o faz depender de outros homens. Pensa só, o pão que chega na sua mesa, de onde vem? Você compra ele na padaria. O que aconteceu dentro da padaria antes de ser vendido? Alguém acordou às 4 da manhã para fazer o pão. E para fazer o pão, o padeiro usou o quê? Farinha e água, fermento. Vamos na farinha e no fermento. De onde que veio a farinha? De onde que veio o trigo para fazer a farinha? De alguém que plantou a semente. Não, não é besta, é verdade. Parece bobo, mas é verdade. Pensa nas fases, né? É retroativo, assim, né? Então, é fácil, a farinha, o saco de farinha, tá bom, mas para ser colocado no saco, teve uma fábrica que pegou a farinha e colocou no saco. Para ter a farinha, teve uma máquina que triturou o trigo, que não sei o que lá. O trigo veio de alguém que foi lá e colheu. Claro que tudo com máquinas hoje, mas tem sempre um cérebro, alguém que está em cima lá da máquina, do trator, de não sei o quê, que arranca isso do solo. E antes de ser arrancado do solo, alguém regou. Então foi lá de manhã, com calma, com paciência, e regou todo o campo para o trigo nascer. E antes disso, alguém plantou. E antes de plantar, alguém comprou a semente, enfim. Então, olha só, para a gente comer um pedaço de pão, quanto trabalho de colaboração teve entre os homens? Um trabalhou para o irmão, para que ele tivesse a matéria-prima para vender a farinha, para fazer o pão, para vender na padaria para você. Pensa hoje, te convido a fazer uma. Hoje, quando você for almoçar, nós temos os cozinheiros, a gente agradece, né? Mas você pensa, até aquele pedaço de frango na sua frente, você fala, nossa, que bom. Mas pensa de onde o frango veio, como foi morto, quem a levou, quem fez ele crescer, de onde que vem, veio de um ovo, que veio de uma galinha, que veio não sei aonde. Pensa quanto longe vai. Tudo que a gente tem no prato é fruto do trabalho de um monte de gente, do suor e da fadiga de muita gente, que ninguém de nós acorda às 3h30, 4 da manhã para produzir o pão que a gente come todo dia. Os padeiros acordam de madrugada, todo santo bendito dia, e com alegria, com paixão, que amam aquilo que fazem. Então, nós vimos que, aqui já falamos, aqui era toda a reflexão de onde vem, né? Mesmo com as máquinas, né? Sempre ter o trabalho do homem e cada um depende do outro. Essa era a cadeia de produção, né? Até o pão de queijo, né? Que é vendido assim. As trufas que são vendidas nas ruas, vêm lá da fábrica de chocolate, né? E se transforma em ajuda para o Haiti. Olha a gente envolvida na fábrica de trufa. Já pensou? A criança do Haiti, ela recebe a comida porque alguém mandou dinheiro, porque alguém comprou a trufa que alguém produziu, que os irmãos venderam, e os irmãos existem, por quê? Porque alguém resgatou eles na rua. Olha que longe que é. Quantas vidas envolvidas, né? No trabalho. Pensa agora na Eucaristia. É pão também. Fruto do trabalho humano. Lembra na oração da missa? Que o padre agradece a Deus pelo fruto do trabalho humano. Fruto da terra e do trabalho do homem. A gente não escuta essa oração porque a gente canta o canto de ofertório. Mas o padre fala duas orações. Quando ele apresenta o pão, depois apresenta o vinho, no momento do ofertório, né? Eu sei em italiano, em português, benditos. Deus do universo. Lembro em italiano, em português não lembro. Mas ele também vem de todo esse processo. O vinho também veio da uva, da videira e tudo mais. Olha que bonito, quanto longe vai. Então, tudo que chega a nós é fruto do trabalho de alguém. Atenção agora, a gente vai dar um passo a mais. Por isso que o labor, o trabalho, a fadiga, é santo. E nos santifica quando realizado com fé, conforme a vontade de Deus. Aqui vai abrir a nossa mente agora. Aqui vai
abriu o mundo. A gente acha que santidade é rezar, nunca pecar, ser santo, e um dia vai aparecer a auréola de luz, mãozinha junto, pescoço torto e tudo bem. A santidade é também trabalhar, oferecendo trabalho a Deus com amor por Ele, pela glória de Deus. Trabalhar dando tudo de nós. Hoje a sociedade fala mínimo esforço, menos cansaço possível, menos fadiga. Se poupa de todo esforço, porque você tem direito de ser feliz, você precisa descansar, você está cansado demais. O mundo nos orienta a exatamente ao contrário. Ficar sentado, fazer nada, ficar preguiçoso, trabalhar o menos possível. Tudo é cômodo hoje. Um clique resolve a nossa vida. Você está com preguiça de cozinhar? Liga para o iFood, chega. Entendeu? Tudo é assim. Deus fez o trabalho exatamente para nos santificar. É exatamente o contrário. O trabalho, mesmo fadigoso, nos dá satisfação, nos faz felizes, porque o nosso trabalho é para alguém. Nada que nós fazemos é exatamente para nós mesmos. É para o outro, é para alguém. Uma frase de São José Maria Escrivá, que vamos conhecer durante essa palestra, dizia: é verdade, antes só descascava as batatas, agora santifica-se descansando batatas. Descascar batatas é considerado um dos trabalhos mais humildes que ninguém queria fazer. Se você olha, até alguns santos, assim, considerados meio assim, de repente até pelos próprios superiores, Santa Bertilla Boscardin era uma santa considerada pouco valiosa dentro da comunidade dela, então a função que lhe restava para fazer, como não era boa nas outras coisas, os olhos de quem morava com ela, era descascar batatas. Só que, se você descasca batatas e pensa, poxa vida, não valho nada, me coloca nessa função porque eu não presto, olha como sou ruim, olha como sou imprestável, esse pensamento te afunda, te afasta da santidade. Agora, ela fazia o contrário. Ela fazia com amor, por amor a Deus, né? Ela falava: a Deus toda a glória, ao próximo toda a alegria, a mim, para mim, todo o sofrimento. Então, ela aceitava descascar batatas como vontade de Deus e ela descascava bem, com amor, bem feito, sem se queixar, sem murmurar, para agradar a Deus e para amar as irmãs, né, da congregação que ela estava. Então, esse trabalho se transformou para ela em instrumento de santificação. Foi uma grande santa no escondido. Mas tudo porque ela vivia no amor. Nós estaríamos reclamando a nossa humanidade, né? Ela não. Os trabalhos mais humildes com amor. E aí, Jesus, como a gente viu no diário, trabalhou grande parte da vida dele como carpinteiro para dizer quanto é importante o trabalho. Se o Filho de Deus trabalhou, significa que o trabalho é valioso, que é importante trabalhar, senão ele teria vindo no mundo e teria pensado, eu sou o Messias, eu não preciso trabalhar. Tá bom, nasci numa família normal, não, mas agora eu vou pregar desde os 7 anos, a idade da razão, né? Eu vou agora pregar. Essa é a minha missão, né? Que meu pai trabalhe, minha mãe trabalha, eu não vou fazer nada da vida porque eu sou o Messias. Não. 30 anos. E o carpinteiro era também pedreiro, então era que nem o Denilson, né? Fazia um pouco de tudo. Era carpinteiro, pedreiro, construía as casas da época, porque os materiais usados eram também de madeira. E era um trabalho desprezado no seu tempo. Porque Jesus escolhe o pior sempre. Já reparou? Foi considerado na cruz o pior malfeitor. O pior lugar para nascer, a gruta, ele nasceu no pior lugar. Belém, que não prestava, que tinha uma fama pouco, assim, nem nos mapas existia, foi nascer onde? Em Belém. Sempre o pior. E aqui, vimos ele trabalhando com o pai José, dando o melhor de si para construir cadeiras e móveis e tudo mais. São Paulo, na carta que vimos hoje no diário, né, aonde ia, fabricava tendas para não ser de peso a ninguém. Tinha alguém na comunidade que não queria trabalhar, queria viver, digo de providência, mas, né, de se apoiar em alguém. Ele fala, não, senhores, vocês
né? Não comem se não trabalham. Ninguém é à toa, né? Por que eles não trabalhavam? Porque achavam que o reino de Deus, que a segunda vinda de Jesus, teria vindo logo. Então, bom, como Jesus está vindo, está voltando, né? Por que trabalhar? Se ele chegar amanhã, né? O que eu preciso trabalhar hoje e me matar de trabalhar? Por isso que eles não trabalhavam. Mas como o dia e a hora nem Jesus sabia, só estava no Pai, então precisavam trabalhar sempre. Por isso que ele fala isso para os colossenses. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, você vai arrumar a casa, você não está fazendo pela sua mãe, porque sua mãe é chata, fica no seu pé, você tem que arrumar a cama e o quarto. Você faz para Deus. Tenta viver assim cada trabalho de casa. Não estou fazendo para agradar minha mãe, que às vezes eu brigo com ela, eu fico com raiva, então eu não vou arrumar a cama ou o quarto porque eu estou brava com ela. Que ela se vire, que ela arrume. Não é para ela que você vai fazer. Você vai fazer para Jesus. Isso te torna santo. Ninguém está vendo. No escondimento, na intimidade entre você e Deus, isso te santifica. Olha só. A fadiga e o suor de cada dia há uma condição. Vividos em união a Jesus como oferta ao Pai, se tornam preciosos para salvar as almas. É aquela gota de água que o padre coloca no cálice do vinho no momento do ofertório. É o nosso trabalho, o nosso suor, unido ao sacrifício de Cristo, é apresentado ao Pai como agradecimento a Deus. Olha quanto importante. O sacrifício de você ter acordado cedo para vir para cá, ou de ter saído ainda ontem para vir para cá. Se vir a pé até aqui, todo o caminho. Fazer isso com amor, por amor ao Senhor, te santifica. E salva as almas. Gente, já pensou? Tudo feito com intensidade, por amor, se doando por inteiro, salva almas. Você não está vendo aqui. Você vai ver depois da morte, senão a gente se acha, né? Deus dá isso pra gente, de não nos concede a graça de ver quantas almas a gente salva, porque senão a gente senta e fala, nossa, salvei 3.000 hoje, posso ficar sentado. Não, a gente não sabe, né? Então, sempre se doando para salvar as almas. Tudo o que fazemos deve ser feito para o Senhor, grande ou pequeno, não importa, né? Tudo deve ser feito como se o Senhor fosse o nosso patrão. Você vai cozinhar. Imagina que é Jesus que vai comer a sua comida. Vai construir a casa. É Jesus que vai morar nessa casa. Quem mais trabalha aqui? Quem mais trabalha aqui? Trabalho de escritório. É Jesus nos irmãos. Para que as casas funcionem bem, precisa ter os dados atualizados. É para que o Jesus que chega da rua se sinta bem acolhido. Saia dos vícios e tudo, né? Tenha um encontro, que aquele irmão tenha um encontro com Jesus. Olha quanta coisa. Cada minuto do nosso trabalho na terra, vivido por amor a Deus e com reta intenção de agradá-lo, se transforma em semente de eternidade. O que você semeia aqui no suor vai recolher no céu. Que bonito. Isso vai mudar a sua cabeça. Se você parar e refletir sobre isso, vai mudar completamente o nosso modo de pensar. Quem são esses dois santos? Não me diga que não conhece. São João Bosco e São Domingos Sábio. Quem é da São João Bosco, por favor, né? Pelo amor de Deus. Esse pequeno aqui, ele dizia que ser santo é cumprir bem os deveres e ser alegre. Cumprir bem os deveres. Falava a Renata, você está na escola, estuda, soa, se doa para tirar a nota máxima. Não porque você quer ser o nerds da vida, mas para se gastar por amor a Deus.
para fazer do estudo o seu altar, onde você consome o seu sacrifício para Deus. É a sua oferta para Deus. Nessa idade te é pedido estudo, daqui a pouco vai ser pedido trabalho, mas afinal, como batizados, é pedido a nossa vida. No simples de cada dia, é a vida que a gente está entregando para Deus. Porque somos dele desde o batismo. Tudo precisa ser feito intensamente, em cada momento presente. Por isso que eu brinquei com as meninas de manhã, que foram ver o cronograma de hoje, né? Eu falo, mas nossa, por que precisa saber o cronograma? Né? A gente fala, né? Porque não gostamos de surpresa, né? E tudo mais, queremos ver o que vem depois. Mas por que se preocupar do que vem depois, se não está em meu poder o que vem depois, e nem o que já foi? O que já foi não posso mexer mais. O que vai vir ainda não está. E eu tenho só presente para fazer diferença. Posso gastar todas as minhas energias agora. A música que eu toquei antes, eu não vou poder voltar lá de novo para tocar. Posso, talvez, tocar melhor a próxima, dar tudo de mim na próxima, mas nesse momento presente eu estou falando. Então é aqui que eu preciso ser intensa. Nesse momento presente que eu estou falando. E você que está escutando, está anotando. Alguns de vocês fizeram o propósito de ser atentos na palestra, de anotar, de participar, né? Qual que é a vontade de Deus agora? Para você de ouvir, assimilar e fazer bagagem para sua vida, e para mim é de transmitir conteúdo. Falar de Jesus, falar de um meio para ser santos. Que é aqui que a gente quer chegar na meta da santidade, o nosso corredor aqui da fé. Então, cada momento vivido intensamente nos leva para o céu, a partir do cumprimento dos deveres. E que falava esse homem? Esse homem é o fundador da Opus Dei. O carisma dessa comunidade é trabalhar. Tipo, eles vivem, sim, comunidade à noite, mas durante o dia eles trabalham. Só que eles evangelizam no lugar de trabalho. E evangelizam santificando o lugar onde estão. Anunciando, evangelizando as pessoas que estão no trabalho. O carisma deles. E eles se formam bem. Então, qual que é a santidade, o caminho de santidade para quem está na Opus Dei? Fazer bem, se preparar bem na fase do estudo, para se graduar, ser bem preparado e poder ser um bom trabalhador na sociedade quando entrar no mundo do trabalho. Aí ele falava que para a maioria das pessoas, a santidade consiste em santificar o trabalho. Porque a maioria trabalha. Santificar-se no trabalho e santificar os outros com o trabalho. Era muito... Vocês já ouviram um pouco falar desse homem. Tem um aplicativo também das frases dele, que ele escreveu 3 livros importantes, Sulcos, Caminho e Forja. E tem várias frasezinhas assim, bem pequenininha, mas se você ler a intensidade que tem essas frases, né, dá um tapa na cara da gente, assim, né, um chacoalhão pra gente, né, ser intenso no trabalho. E nós vamos rapidinho ver esses 3 pontos. Santificar o trabalho. Como que a gente santifica o trabalho? De 3 maneiras. Realizando o trabalho por amor a Deus. Então, a intenção. Eu posso fazer a comida mais deliciosa do mundo. Se eu quero me aparecer, eu quero que as pessoas falem, nossa, parabéns, sua comida foi muito boa. Aos olhos dos homens eu ganhei um elogio, mas aos olhos de Deus eu não alcancei a graça. Porque o que vale diante de Deus, que sonda os corações, é a intenção. Então, a primeira coisa, intenção de agradar a Deus, então, de fazer por amor. Segundo, com a maior perfeição possível. Bem feito. O máximo, dar o meu máximo no trabalho. Não dar o mais ou menos, né? Não, o máximo. E oferecê-lo em união com Cristo. Né? Então, a Dani chegará amanhã no trabalho e ela vai dizer, Senhor, eu te ofereço esse trabalho que te agrade por amor a ti. Vou tentar fazer com a máxima perfeição e exatidão possível, não esquecer nenhum entrado e saído lá, não sei o quê, né? Colocar todos os nomes lá, foto da ficha, tal, né?
mas isso em união a Jesus. Então, se você tem uma cruz lá do lado do computador, no momento de cansaço, de dificuldade, Jesus, me uno a ti, né? Tô cansada, mas vamos lá, né? Por amor a ti, vou em frente. Esse é o primeiro passo, santificar o trabalho. Deixa eu ver se eu fiz isso. Agora, como a gente se santifica no trabalho? Porque o ambiente de trabalho não é tão fácil. Tem gente que não é de Deus, gente que age desonestamente, gente que fofoca, gente que não vive em Deus, vamos supor. Então, como que eu me santifico no trabalho? Alguma ideia? Eu vou falar assim, porque é difícil de adivinhar essa. O Luiz quer tentar? Pode. Muito bom. Você estava lendo aquele livro das virtudes? Não? Bom. Tem um livro, tem um livro de Francisco Faus, que chama A Conquista das Virtudes. É muito profundo. Se você quer ter uma caminhada para superar os vícios e se tornar um cristão virtuoso, esse livro é muito bom. E é um pouco o que ele falou, se identificar com Cristo no trabalho. Então, tá difícil? Rezo, ofereço. Posso falar uma palavrinha? Falo. Se não posso falar, né? Jesus, te entrego essa alma, né? Te entrego essa pessoa que se converta, convido ao retiro, né? Tento me santificar sofrendo junto com Cristo para as almas, para as pessoas. E santificar com o trabalho é se aproveitar da situação, do ambiente de trabalho para ser luz, né? Para evangelizar. Aproveitar das relações sociais ou de amizade para aproximar de Deus essas almas. Então, o local de trabalho é seu campo de evangelização. A escola é campo de evangelização. Mas a escola a gente vai falar depois, a gente está falando primeiro do trabalho. Olha o que devemos ser, gente. Tens de comportar-te como uma brasa incandescente que pega fogo onde quer que esteja. Você tem que sair daqui hoje uma chama acesa. Para amanhã, ou já hoje à noite na sua família, incendiar os que estão ao seu redor. Fiamma in italiano, né? Brasa incandescente que eleva a temperatura espiritual dos que te rodeiam. Ninguém deveria sair de nós sendo melhor. Quem falava isso? Se eu não me engano, Madre Teresa de Calcutá. Ninguém deveria se aproximar de nós e sair o mesmo. Pelo menos deve sair com vontade de se aproximar mais de Deus. Levando-os a viver uma intensa vida cristã. O que o meu colega de trabalho precisa para ser mais de Deus? O que o meu amigo lá na escola precisaria para viver uma vida cristã intensa? Não mais ou menos. Tem gente que nem é de igreja, né? Mas o que eu posso fazer? Eu não posso ficar em paz. A escola é uma ocasião para me santificar, para estudar bem, tirar nota boa, me empenhar e dar o sangue, né? Dar tudo. Não porque o professor merece ou não merece, porque a escola é ruim, porque, né? Não, para Deus, né? Para Deus. E o que eu faço com as pessoas? Preciso levar esse Jesus que deu a vida por nós a esses jovens que não sabem, que acaba com a própria vida enquanto eles têm braços, pernas, coração, tem tudo para incendiar esse mundo. Aí lembra do Tony, né? Se o Tony evangeliza, como que eu posso não evangelizar? Preciso evangelizar. Como que eu vou evangelizar? Estando sereno, no mundo agitado, que todo mundo está estressado e responde de qualquer jeito para todo mundo, o cristão é sereno. Porque ele vai para o trabalho tendo rezado, ele tem a paz no coração, rezou o terço, sentiu aquele amor de Maria, que nem rezamos de manhã nós aqui. Sente aquela paz, né? Então vai para o trabalho sereno, sorrindo, sabendo ouvir, compreendendo.
e mostrando-se solícito, ajudando também. Agora vamos ver o estudo, que aí toca a maior parte de vocês, maior parte de nós. Infelizmente, o estudo é um tédio, é pesado, é chato. Ah, eu tenho matemática. Qual é a matéria que você não gosta? Matemática e inglês. I am, you are, he is, she is, né? O verbo to be, eternamente o verbo to be, né? Oh, que chatice, né? Não. A partir de hoje, o Ítalo vai falar. Nossa, se eu aprender o inglês, gente. Calma aí, volta. Se eu aprender o inglês, eu vou evangelizar a América, Estados Unidos. Vou conhecer alguém, vou no Canadá, Canadá, Canadá. Eu vou evangelizar os jovens de lá. Pensa longe. Quando eu estava na Bósnia, eu tive que aprender o croato. Gente, é só consoantes. Fiquei 2 anos em missão lá. Encontrava os idosos que tinham ainda as feridas de guerra entre muçulmanos e católicos. Eu vivia perto do santuário, com a fraternidade nossa, lá perto do santuário de Medjugorje, a gente escutava a missa, as orações todas em croato, tinha uma missa em italiano de manhã, quando tinha algum padre brasileiro, a gente escutava em português, né, mas a maioria em italiano, e a gente ia visitar os pobres, e não sabia falar nada de croato com eles. E a gente chegava, falava bom dia, dava a mão, rezava Pai Nosso, Ave Maria, de vez em quando o Glória, e ia embora para outra casa. Essa era a nossa visita de casa em casa, de porta em porta, no começo da nossa missão. Dava abraço, sorria, e eles falando um monte de coisas, a gente não entendendo absolutamente nada. Aí, tá bom. Passando o tempo, eles começaram a querer contar as feridas que eles tiveram na guerra. Então, imagina, você entende uma palavra sim, 5 não, aí você deduz que eles estão falando de guerra, estão falando de dor, de sofrimento, e você não tem nada para poder consolar. Você não sabe se expressar, não sabe entender direito. Aí comecei a rezar. Falei, Jesus, te peço a graça de entender e de aprender rápido esse croato, para poder te anunciar, para poder consolar o teu povo, para evangelizar. Aí Deus me deu a graça, né, de aprender um pouco mais rápido. Então, a gente conseguia ir lá, ler um trecho bíblico, fazer uma oração e escutar. Nessa época, a gente fazia a escolha de dormir no campo prófugo com eles. Então, a gente pegava um container vazio, eu e a Tamires eram nesse tempo. Eu e a Tamires, de mulheres, a gente dormia nesse container gelado, frio, fora tinha neve, muito frio, gente. Container é um pedaço de ferro, então esquenta rápido no verão e gela rápido no inverno, então é muito gelado. Então, a gente dormia lá no chão, como sempre, né? Com as cobertas e tudo lá. Beleza. Aí a família que morava na nossa frente nos acolhia no sábado, a gente rezava junto, comíamos alguma coisa, um cafezinho, íamos de barraco em barraco, de container em container, e depois a gente dormia nesse container, acordávamos no domingo de manhã, íamos juntos na missa, na igrejinha perto, no meio do campo, né? Bem lá no lugar perdido, de Chaplina. A gente ia em Grude, em Chaplina. Mas em Grude era mais bonito. Em Grude, essa família, essa era uma família de idosos, e a mulher começou a chorar do nada. A gente acordou de manhã, foi lá tomar café, e ela chorando, chorando, desesperada. Falei, o que que aconteceu? Será que, né, morreu alguém da família dela? Aí você vai tentando intuir, porque você não sabe direito a língua, né? Por que será? E ela começou a contar. Quando a gente estava na guerra, nós mulheres com as crianças, fomos prisioneiros, fomos colocados dentro de uma escola, amontoados, né, cheio de gente, né, num lugar pequeno, uma escola é grande, mas era muita gente, todas as mulheres, as crianças eram colocadas lá, não tinha cobertor, não tinha nada, naquele gelo de lá, eles tinham que dormir no chão gelado e um banheiro só para todo esse povo. E ela começou a chorar, por quê? Porque a gente dormia no chão, no frio, gelado, passando aquilo que ela tinha passado na guerra. Era como se ela visse a gente se colocando no lugar dela. Isso emocionou ela, tocou o coração dela, e ela contou isso pra gente.
Então, aquilo que a gente vive como normalidade da nossa missão, vamos dormir no chão, não é porque a gente dorme no chão, porque a gente se coloca no lugar dos irmãos. Eles dormem no chão, quando chega na casa de acolhida, nós damos a nossa cama, entre aspas, a nossa casa para eles e nós vamos, né, na rua. Quando a gente não pode ir na rua, pelo menos em casa, a gente dorme no chão. Por escolha, para se unir a eles, para eles continuar resgatando essas vidas, mesmo não estando na rua todos os dias. E isso tocou essa mulher, porque se nos colocamos no lugar dela, né, vivendo o sofrimento que ela vivia naquele tempo. Ok, então, não me lembro mais porque eu cheguei aqui, mas vamos voltar para a escola e para o estudo. Quando estudar se torna para ti um desafio, uma encosta muito árdua, uma empresa muito grande, oferece a Jesus esse esforço. Eu tenho prova de inglês amanhã, meu Deus do céu. Oferece esse esforço árduo de memorizar o verbo to be, né? Aqui, oferece a Jesus. Terás a certeza que o teu estudo leva a caminho de converter-se em oração. Que lindo. Estudar inglês para prova que me custa é oração. De repente, aquele dia você não teve tempo de rezar o terço, mas você suou em cima daquele livro. Você deu sangue, deu seu máximo. Ah, saiu nota 6. Tá bom, você deu seu sangue, louva a Deus. Saiu 10, louva mais ainda a Deus, porque o seu suor deu fruto. Deus transformou até em uma nota boa. Depois, não, queria outra. Não tá aqui, tem mais uma aqui. Aplica-te com o espírito de apóstolo aos teus livros. Já pensou? Não, né? Eu sei que você não pensou. Aplica-te com o espírito de apóstolo. Como São Paulo, que ia lá e abria comunidades e evangelizava. Seja um apóstolo nos teus livros, com a convicção íntima de que essas horas e horas são já agora um sacrifício espiritual oferecido a Deus, proveitoso para a humanidade, para o teu país e para a tua alma. Isso que dizia São José Maria Escrivá. Você salva a humanidade vivendo bem o seu estudo. Você salva almas. Você está orando, está se unindo com uma missa. Está fazendo um sacrifício, um culto a Deus. Um culto agradável a Deus. Por isso toda preguiça, todo mais ou menos, todo fazer como todo mundo faz, lutar para passar no mínimo na escola, só para passar de ano, não é algo que Deus se agrada. Lembra disso, gente, não é algo que agrada a Deus. É a cultura de hoje. Então, se não agrada a Deus, desagrada. Agrada a quem? Aquele lá. Agora, o estudo também é ocasião para formar a nossa pessoa. Lembra que a gente tá lutando o tempo todo para dizer que a gente precisa se construir como pessoa. Pontualidade. Não posso chegar na escola às 9 horas sem justificar. A escola começa às 7. Então, às 7 tem que estar lá. Não é nem 7h20, nem 7h10, nem 7h30. É às 7. Então, te obriga a calcular o tempo que você desperta para arrumar o cabelo, para pegar a mochila, para pegar o ônibus, o trem, a bicicleta, não sei o quê, para chegar a tempo na escola e não entrar atrasado. Então, olha como te forma a escola. Trabalho mais ainda. Você começa a faltar no trabalho, não tem muita misericórdia, não. Então, te forma, né? Te forma como pessoa pontual. Também como pessoa responsável. Né? Pessoas corretas. Então, por que eu vou colar na prova? Por que eu vou colar na prova? Isso me torna uma pessoa não verdadeira. Só para não fazer esforço de estudar? Não, eu vou estudar. Vou dar o meu máximo. Tira a nota não boa, mas eu fiz o meu dever. Eu dei tudo porque podia. Isso agrada a Deus. Agora a colina não. Porque me acostuma ao driblar o obstáculo. Me acostuma a dar menos, a fugir da responsabilidade. Intelectualidade. O estudo me faz uma pessoa que conhece. Quem conhece se aproveita bem do mundo. Encontra soluções para ajudar mais o próximo. Concorda? Se eu não conheço,
Não sei. Então, eu não posso ter menos meios para fazer o bem. Depois, a questão do médico, a gente fala na intelectualidade. A gente fala sempre do médico porque ele é responsável de vidas. Se ele estuda mais ou menos ou cola na prova, chega um momento que ele precisa ter uma vida nas mãos, ele vai errar. A pessoa pode não ter volta. Quem opera a coluna, se toca um nervo, corta lá com o bisturi, encosta no nervo, a pessoa fica cadeirante. Digo isso porque meu pai foi operado de hérnia e no hospital que ele foi, todo mundo falava, Deus me livre, né? Vão errar e ele vai ficar na cadeira de roda. Eles estavam com, não tanto ele, mas minha mãe e minha avó na época, estavam com muito medo porque poderia ficar de cadeira de roda. Deu tudo certo, Deus ajudou a mão do cirurgião e tudo mais. Mas imagina se ele não tivesse estudado bem. Ou gente que esquece gases dentro da barriga das pessoas, ela fica lá apodrecendo, a pessoa tá mal, passa mal, descobre que, né, foi esquecido algum instrumento durante a cirurgia dentro da barriga da pessoa. Já aconteceu. Por quê? Porque a pessoa não está concentrada, não está fazendo para Deus, não faz por amor, né? Fica lá fazendo operação cirúrgica, falando, né, com os colegas de besteira, de outras coisas. Não. Fazer bem, se preparar bem. Obediência. Precisa cumprir os prazos. Em tudo, né? Nos ajuda a cumprir o prazo. E também a colaborar com os demais, ajudar os amigos, né? Se fica se ajudando alguém que tem mais dificuldade, você vai, se coloca do lado e ajuda. Tudo isso para dizer o quê? Que estudar e trabalhar dentro da nossa vida hoje, no presente, são caminhos de santidade. Dentro da nossa vida. Como a gente entendeu isso, vocês viram domingo, não sei na Zona Sul, mas aqui foi dado o panfleto da nova escola de missão, da nova configuração da escola de missão. Por quê? Porque, visto isso, a gente percebe que as pessoas chegam e muitas vezes não tem esses conceitos aqui. Conceito de pontualidade, conceito de honestidade, conceito de correteza. É isso que é dado pelo trabalho e pelo estudo. Então, o ano que vem, quem vai entrar, poderá ter essa experiência de vivência fraterna, de crescer em Deus, de ter uma formação cristã aqui dentro, porém, ao mesmo tempo, poderá ter a oportunidade de estudar na faculdade, de continuar aquela faculdade que está fazendo, ou de começar uma até que seja talvez útil em futuro, até para a missão, no sentido, né, para ajudar os irmãos, e irá trabalhar. Porque isso nos constrói como homens e mulheres. Então você vai poder escutar a Deus, a vontade de Deus, e ver essa vontade de Deus também no seu cotidiano. Poder evangelizar no trabalho, evangelizar na faculdade, fazer fichas do Yeshua na faculdade, mas ao mesmo tempo crescer com a espiritualidade, ter a sua hora de adoração, né? Mas agora é mais completa a construção da pessoa, né? Antes tinha só a parte espiritual, dizemos assim, também dos trabalhos de casa, porém não é suficiente, porque hoje as famílias estão numa situação difícil. Nem sempre o pai e a mãe conseguem transmitir para os filhos a importância do trabalho, não ensinam a fazer as coisas. Muitas vezes querem ensinar e a gente é rebelde, não quer, né, que a mãe ensine, que a mãe explique. Então, enfim, esse daqui vai ser uma, uma revolução, né, no jeito da escola de missão ser pensada, mas um caminho de santidade também. Então, você se santifica em todas as maneiras. Pela oração, pelo trabalho e pelo estudo. Aí termina a escola de missão, você é um jovem bem formado. Agora, eu queria que a gente colocasse a nossa lupa sobre o nosso modelo. A gente falou que Deus trabalhou, Jesus trabalhou a vida inteira antes de começar a pregar. Mas nós vamos ver agora quem que foi a vida de Jesus. A vida em Deus é pura entrega voluntária por amor. A gente não está falando ainda de casamento e consagração, que as duas são entregas top, entregas da vida. São duas maneiras de entregar a vida.
Aqui a gente está falando ainda de dar a vida como batizados, antes ainda da vocação de vida, da escolha de vida, estão falando da vocação batismal. Jesus se deu voluntariamente, por amor, se entregou totalmente. E o máximo, Jesus nos mostrou que o máximo da alegria da vida é se entregar, se dar por inteiro, morrer por nós, morrer por amor, se gastar pelos outros. Olha a Madre Teresa. Morreu cheia de rugas, velhinha, encurvadinha, né? Problema de coração, quem viu o filme, né? Tinha problema de coração. Mas ela, olha o sorriso dessa mulher. E ela não tinha conforto nenhum. Acordava cedo, fazia 2 ou 3 horas de adoração, depois ia pegar os pobres moribundos, encontrava gente de qualquer jeito. Imagina o que encontra nas ruas de Calcutá. O cheiro. A gente vê nas nossas ruas de São Paulo. Imagina quem que deve ser Calcutá. Lá na Índia ainda. Né? Levar essas pessoas para casa, cuidar delas em tudo. Vai precisar de água, de levar para o banheiro, de ser trocada, de tudo. Né? Que nem as casas de acolhida nossa. O dia inteiro se consumindo disso. Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada, né? Dando tudo, tudo, tudo dela. Pessoa feliz. Se deu tudo. Dentro da vocação dela, aqui poderia colocar também a Santa Gianna Beretta Molla, né? Se entregou toda para a família, toda para... Coloco ela porque é mais conhecida, mas a Gianna Beretta Molla também se deu todo pelo marido, pelos filhos, lutou. Chegou o momento da gravidez, ela renunciou à vida dela porque o filho vivesse. Né? A entrega total da vida, da escolha de vida, chega a ser ter uma entrega total do caminho para chegar na realização, na meta. Carta aos Hebreus nos convida e fala, olha gente, o nosso exemplo é Cristo Jesus. Então, ele, no lugar da alegria que lhe fora prometida, suportou a cruz. Isso, quem é o cristão? Um outro Cristo. Cristo carregou a cruz e nós somos chamados a carregar a nossa, na fadiga do estudo, na fadiga do trabalho. Se alguém quer vir atrás de mim, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, dar uma dribladinha na prova colar, se poupar da fadiga, do esforço, a perderá. Quem a perderá por causa de mim, porque acredita no valor do evangelho, porque acredita que se gastar nos santifica, nos salva, a salvará. O oposto do mundo. Lembra dela? Shema do ano retrasado. Quem estava no Shema do ano retrasado, né? Ela entendeu que tinha que dar tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Tudo que ela fazia era intensamente. Ela tinha dor de cabeça, tinha que tocar, ela tocava. Não falava para a superiora dela, não vou tocar porque estou morrendo de dor de cabeça, vou deitar. Ela pegava o violão com dor de cabeça, explodindo, ela lá sorrindo e animando os jovens que ela tinha na frente. E ela vai se gastando, se doando, se dando até o limite dela. Chegou o momento que Deus viu que era o momento de colher essa flor e levar para o céu, né? Ela teve um terremoto lá no Equador, onde ela estava em missão, sei lá o quê. E aí desmoronou toda a casa, em cima dela e as meninas que ela estava evangelizando, e morreu. Não sei se vai ter um processo de beatificação, de canonização, né? Ainda essas coisas demoram muito na igreja, vai demorar anos, mas ela morreu feliz, totalmente entregue na missão dela, porque ela deu tudo. Ou tudo ou nada. Então, para ser alguém na vida, precisa se consumir servindo. Ser alguém no sentido de se sentir bem consigo mesmo, de se sentir realizados. Muitas vezes somos tristes, deprimidos e na ansiedade porque a gente sente no fundo da alma que a gente não deu tudo, que a gente não se gastou pelo outro como deveria. A gente foi evangelizar, mas ele não deu tudo, a gente não deu tudo para alcançar todos os jovens e fazer o convite para o Yeshua. Ah, porque eu fiz lá o teatro, mas não dei tudo de mim. Não preparei o testemunho dando tudo de mim para que saísse bem aquele momento. Então a gente fica meio mal com a gente mesmo. Quando a gente não dá tudo, a gente fica triste. E aí, né, se queremos ser alguém na vida realizados, felizes, devemos aprender de Jesus e investir todas as nossas jovens forças em consumirmos, nos gastar.
A essência do amor é a entrega total sem nada pedir em troca. Você não precisa esperar os aplausos. Não precisa esperar agradecimento de ninguém. Ah, mas nossa, eu fiz isso, a coordenadora lá nem me agradeceu. Olha, eu fiz tanta coisa e ninguém percebe que eu sou tudo eu que estou fazendo isso. Não. Importante é Deus saber. Importante é Deus ver. Superar o interesse e alcançar o amor gratuito. Isso já vimos? E só. Isso gostaria que ficasse forte dentro do nosso coração. A atitude de Maria. Um belo dia, chega um anjo Gabriel e fala para ela o quê? Fala para ela o quê? Achaste graça diante de Deus, serás? Sim. Serás mãe do Salvador, será mais de Deus, mais Salvador. O que ela responde? Que a gente dança. Eis-me aqui. Eis aqui a escrava do Senhor. A serva do Senhor, a escrava. Tudo que o Senhor quiser, vou lá e faço. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Deve ter sido fácil, talvez, agora, falar o sim. Mas quando ela viveu com Jesus no ventre, suportar os outros que falavam para ela que tinha acontecido alguma coisa antes de casar com José, ser olhada mal, julgada pelo povoado, em cima do burrinho, lá até Belém para se fazer registrar, onde dormir, onde se lavar, não tinha ducha quente, não sei nem se tinha um rio perto, que dependendo de como você anda, nas estradas da Palestina, né, sempre tem um rio perto, e depois dormir fora, viveu uma vida de rua também, né? Por um tempo, assim. Aí vai lá, depois querem matar o filho, aí pega e vai para o Egito. Aí José já tinha oficina em Nazaré, fecha tudo, vai para o Egito. Outra língua, monta uma outra oficina, ensina Jesus egípcio. Viveu por 5 anos lá. Alguma coisinha de língua do Egito deve ter pego também. Depois, não, Herodes, agora pode voltar. Volta de novo. Não podia ficar no Egito, já estava estabilizado. Não, volta para o Egito. Olha a fadiga dessa mulher de dizer em tudo. Nossa, é Deus, mas em tudo ele escolhe viver essa vida dura. E ela sempre o sim dela, o sim mais duro foi na cruz. Quanto sacrifício Maria fez? Quantas vezes ela lavou a panela? Quantas vezes ela lavou a roupa de José e de Jesus? Suja de trabalho, de carpinteiro. Quantas vezes a mão dela deve ter ficado do jeito que as mães ficam, né? Quem trabalha em casa, não fazia manicure, unha. Não. Era uma vida consumida, gasta para Deus, com amor, com essa atitude de escrava, de serva do Senhor. Sim, eis-me aqui. Né? Esse eis-me aqui, que Deus nos chama a pronunciar diante de cada trabalho, de cada coisa que nos custa. Ou tudo ou nada. Precisamos ser decididos e ter a entrega como objetivo da nossa vida.